bom dia, seja bem-vindo ao programa Ciência e Movimento. Hoje nós vamos estar com mais uma pauta na área de ciência e tecnologia. Claro, você já sabe, né? Inovação, empreendimentos, personalidades, pessoas, entidades que fazem ciência e tecnologia no interior do estado do Rio de Janeiro. A nossa convidada hoje é Morgane Leite. Nós vamos conversar sobre consumerismo, decolonialismo e práticas agrárias sustentáveis. Assim, a gente vai esclarecer isso ao longo do caminho. Né? Você fica com a gente volta já. Seu negócio teve que fechar as portas? Tá difícil anunciar a venda pela internet? Calma, nós podemos te ajudar. Invista na divulgação dos seus produtos. Nossa equipe é especializada em fotos para a internet. Alavanque suas vendas no iFood, na Uber Eats, no Instagram, no Facebook e outras redes sociais. Com a Érica Massi Fotografia, fica mais difícil resistir ao seu serviço de delivery. Fale com a gente. A Érica Massi Fotografia tem pacotes promocionais para você. Olá, eu sou Márcio Campos, seja bem-vindo ao programa Ciência e Movimento. Estamos aqui para apresentar um pouco mais sobre ciência, tecnologia e inovação, projetos inovadores, pesquisadores, pesquisadoras. A nossa pauta hoje é com Morgane Leite. Vamos conversar sobre consumerismo, decolonialismo e práticas agrárias sustentáveis. Morgane, seja bem-vindo ao programa Ciência e Movimento. É um prazer ter aqui com a gente. Obrigada, Márcio. Bom, interessante poder falar desses temas, são temas um pouco complexos, né? Vai ser interessante aí esse nosso bate-papo. Morgane, antes de a gente entrar no tema, você está no processo de doutoramento na PUC do Rio de Janeiro, e eu queria que você contasse para a gente como é que foi a sua trajetória até chegar nesse doutorado. Bom, eu me formei em administração em 2018, né, na Rural. A Rural tem o campus, né, o grande campus de Seropédica. Eu me formei no campus de Nova Iguaçu, que fica na Baixada Fluminense. Depois da graduação, mais ou menos no finalzinho da graduação, antes de concluir, eu já sabia o que eu queria, né? Que era participar do mestrado. E aí, antes de me formar, participei do processo seletivo do mestrado, passei, e aí, inclusive, no dia da minha formatura de graduação, eu comemorei, né, o fato de ter passado no mestrado. Então, já saí da graduação direto para o mestrado, com o projeto já, tudo em mãos. E aí, fui fazer o mestrado na Universidade Federal Fluminense, em Niterói, né, no campus Niterói. E lá eu pude pesquisar um pouco sobre marketing, né? Eu consegui entrar bem no tema e desenvolver pautas de interesse, do meu interesse. A partir daí, me debrucei sobre o tema, comportamento do consumidor dentro de marketing, né? Fiz um experimento com consumidores da base da pirâmide. Esse experimento aplicava, né, o método Pay What You Want, que é o estabelecimento que utiliza esse método de precificação. Ele permite com que o consumidor ele escolha o quanto que ele quer pagar, ou até mesmo se ele não quer pagar. Então, a gente questionava um pouco sobre os consumidores da base da pirâmide, eles tendem a pagar mesmo? Será que por ter o poder aquisitivo mais baixo, ele não paga? Ou ele paga menos do que as pessoas que, né? E aí a gente acabou descobrindo uma coisa muito bacana, que é os consumidores da base da pirâmide, eles tendem a pagar o valor justo ou mais do que o valor justo, né? Então foi um resultado bem interessante. Já no doutorado, que eu também entrei antes de concluir o mestrado,
participei do processo seletivo, entrei no doutorado e estava ainda concluindo a minha dissertação. Lá eu já entrei em marketing, né, que essa já é a minha área de interesse, e comecei a pesquisar decolonialismo. Decolonialismo, e aí, né, me adentrei um pouco mais no tema, e a partir daí consegui desenvolver outros subtemas para trabalhar no, né, dentro do próprio tema decolonialismo. Então, atualmente eu estou para me formar no doutorado em 2025, então a gente ainda tem uma trajetóriazinha aí. Você fala do consumerismo e do decolonialismo. O que é cada um desses conceitos e como é que esses conceitos se interligam para a questão de práticas agrárias sustentáveis? Bom, a gente, antes de qualquer coisa, né, deixar claro que trata-se de temas, dois temas, né? Então é necessário que a gente entenda um pouco o conceito de consumerismo para depois entender de decolonialismo. Só que antes de entender decolonialismo também, a gente tem que entender colonialismo. Então, assim, primeiro, o que é o consumerismo, né? O consumerismo, ele é um movimento de proteção do consumidor. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele é um consumerismo. Qualquer método assim que tenha como pauta principal a proteção do consumidor, ele é um movimento consumerista. Então, assim, tudo que, até mesmo a estratégia, tá, vou desenvolver um novo produto. O meu novo produto ele vai ser sustentável e ele vai ter o objetivo de saúde do meu consumidor, consumerismo. Só que, assim, existem diversas nuances, né? O que a gente chama de, né, objetivo principal de consumerismo, como proteção do consumidor, ele, no decorrer do tempo, ele foi sendo apropriado pelo mercado. Então, assim, surgiu de uma necessidade, né? Os consumidores precisavam ser protegidos das mazelas do mercado, que visava, né, o lucro, vender, explorar, né, e sem se importar muito com a proteção do consumidor em si. E aí, o que acontece? No decorrer do tempo, o mercado começou a se apropriar disso, né? Uma coisa que tinha o objetivo de reduzir as assimetrias entre consumidor e entre empresas, acabou sendo apropriado pelas empresas para fomentar mais ainda essa discrepância, né? Então, assim, isso seria uma responsabilidade das empresas, né? Proteger o consumidor, movimento consumerista, cuidado do consumidor. E aí, assim, esse consumerismo, ele surgiu e a partir disso ele foi se remodelando, né? Aí passou por uma fase aí de, os consumidores precisam consumir menos, vamos consumir menos, esse é o movimento consumerista. Só que no decorrer do tempo foi se percebendo que não precisava consumir menos, mas consumir de uma forma mais responsável, né? Descartar de forma responsável, comprar, gastar de forma mais responsável. Só que no decorrer do tempo também isso foi mudando. Então a gente tem vários tipos de consumerismo. Consumerismo verde, a gente tem consumerismo que visa proteger o consumidor a partir da produção de alimentos mais saudáveis, né? Por exemplo, nugget. Hoje o nugget tem aquela frase lá na embalagem de frango de verdade, né? Que a gente nunca soube o que é que tinha dentro daquele nugget, né? Mas hoje em dia dizem que é frango de verdade. Então, assim, isso tudo é consumerismo. Só que a gente percebe que os alimentos, vamos entrar mais na seara de alimentos. Alimentos, eles são os alimentos mais saudáveis, eles tendem a ser mais caros. Se você comprar um legume agroecológico ou orgânico, é muito mais caro do que você comprar um no mercado normal, né? Então, assim, esse consumerismo, a gente percebe que ele exclui pessoas. Nem todo consumidor ele consegue ter acesso. Então, o consumerismo ele virou um nicho de exploração do próprio mercado, onde isso quebra completamente a dinâmica que a gente precisava, né? Que a gente tinha o objetivo de desenvolver. E a partir disso a gente já tem aqui o conceito. Oi, pode falar. Vamos lá. A gente está falando de consumerismo. A gente já entendemos o conceito. Vamos fazer um intervalo agora. Na volta a gente fala sobre o decolonialismo e aí entra rapidamente no caso que você está estudando, como é que os conceitos se aplicam. Tá bom? A gente vai fazer um breve intervalo e volta já.
Seu negócio teve que fechar as portas? Tá difícil anunciar a venda pela internet? Calma, nós podemos te ajudar. Invista na divulgação dos seus produtos. Nossa equipe é especializada em fotos para a internet. Alavanque suas vendas no iFood, na Uber Eats, no Instagram, no Facebook e outras redes sociais. Com a Érica Massi Fotografia, fica mais difícil resistir ao seu serviço de delivery. Fale com a gente. A Érica Massi Fotografia tem pacotes promocionais para você. Estamos de volta com o programa Ciência e Movimento, entrevistando Morgane Leite. Estamos conversando sobre consumerismo, decolonialismo e práticas agrárias sustentáveis. Como é que esses três conceitos se interligam? Quando falamos na primeira parte do programa sobre consumerismo, e agora temos o desafio de falar sobre o decolonialismo e as práticas agrárias sustentáveis, né? Onde é que isso se aplica como exemplo desse aspecto. Então, Morgane, o que é decolonialismo? Então, o decolonialismo ele parte mais de uma luta contra práticas coloniais, né? E aí as práticas coloniais, né, que advêm da colonização, elas permeiam até hoje, né? A gente foi colonizado e até hoje a gente permeia práticas que são advindas da colonialidade. E o decolonialismo ele busca romper com isso, ou seja, busca fortalecer a identidade do indivíduo, né? Romper com uma hegemonia eurocêntrica, por exemplo, onde até mesmo o saber, né, o conhecimento, ele vem de lá, né? Então, assim, aqui a gente não gera conhecimento. Isso acaba por apagar as culturas, apagar algumas identidades. Então, a gente busca isso no decolonialismo, né? Romper com o colonialismo e valorizar um pouco mais as identidades, o ser individual, né? E romper com essa padronização do que é o saber formal, o que não é, o que é o saber que é válido, o que tem relevância e o que não tem, né? E aí, você, no estudo publicado, você vai analisar como é que isso se relaciona numa prática agrária sustentável. Por que você escolheu esse caso que você vai falar e como é que esses conceitos se aplicam a uma questão agrária? Bom, primeiramente a gente, no caso, quando eu digo a gente, eu falo eu e o meu orientador, né? A gente discute um pouco sobre alguns movimentos decoloniais, né? E aí, dentre eles, surgiu o MST. O MST, relatado nos livros, principalmente de autores decoloniais, como do Céu, por exemplo, como um movimento decolonial. Então, como eu moro aqui em Maricá e eu estou próxima do MST de alguma forma, né, porque eles participam de diversos projetos aqui no município, surgiu essa conveniência, né, de, o MST está ali, é uma organização decolonial, então a gente pode se aprofundar um pouco mais nisso. E a partir disso a gente começou a pesquisar um pouco sobre os projetos movidos pelo MST. E aí a gente encontrou um que é muito bacana, né, que é de produção de alimentos agroecológicos, gerido pela Cooperar, que é uma cooperativa do MST. Então, a própria agroecologia, né, o próprio método de cultivo agroecológico, ele é um método decolonial. E como o projeto tem como objetivo principal a proteção do consumidor, a gente consegue fazer com que esse projeto do MST, né, que é as unidades agroecológicas de Maricá, ele tangencie esses temas. Então, a gente começou essa primeira fase da tese, uma discussão muito bacana, né, adentrando bastante nos temas de colonialismo, consumerismo, que são temas um pouco complexos, né, então a gente fez um adensamento da teoria e a partir disso a gente conseguiu relacionar essa teoria com um caso prático, né, que é esse projeto do MST. O
que vocês analisaram e quais são os resultados, Morgane, que vocês tiveram até agora nessa situação? Eu sei que a questão da agroecologia é sempre muito bacana, porque ela remete ao território, né? A valorizar as questões que estão no território, as culturas locais, porque às vezes a gente transporta muito plantações, né, tipo de semente de outros lugares, e acabam não desenvolvendo em uma determinada localidade. E aí, quando você vai para a agroecologia, você tem esse projeto, esse processo de valorizar a cultura local da agricultura. E aí, como é que isso trabalha a questão do consumerismo e do decolonialismo, né? Como é que você avaliou esse processo dentro da Cooperar? Antes de ir a campo, já naquele processo onde a gente faz uma pesquisa documental, né, dá uma olhada no como que funciona o projeto, antes de ir a campo, a gente percebeu que o próprio termo de referência do projeto, ele traz muitos termos, muitas afirmações que estão dentro das discussões decoloniais e consumeristas. Então, a gente percebeu que assim, é um projeto que está bem alinhado ao que a nossa proposta, né? Só que a gente não quer pegar a prática, a teoria e comparar. A gente quer se aprofundar. E isso quer dizer ir a campo, não só pesquisar a parte bonita do projeto, né, mas também entender o impacto dele na vida das pessoas, né? Esse projeto de unidades agroecológicas, eles dão capacitações, né, na área de agroecologia, eles cultivam, eles distribuem, então tangencia outras pessoas, né? Outras pessoas fazem parte disso, seja consumidores ou pessoas das localidades, né? Ou pessoas que são contempladas com a produção. Então, é importante estar em contato com essas pessoas e perceber, porque assim, o decolonialismo, a gente pode, na teoria, perceber que, olha, uma coisa é muito decolonial, mas quando a gente vai ver o impacto daquilo na prática, né, a gente não consegue identificar uma praxis, por exemplo. A gente consegue identificar que ele tem teorias muito boas, no papel ele é ótimo, mas ele não exerce um papel decolonial de fato na vida das pessoas. Então, a gente meio que objetiva isso mesmo, né? Ir a campo e entender até que ponto é de fato decolonial e consumerista. Morgane, você está analisando a questão da agroecologia, né? É um projeto específico que tem um alinhamento muito grande com essa questão decolonial, uma sinergia, como você falou, você sai da teoria em um movimento que na prática, de certa maneira, está fazendo isso. Agora, como é que isso pode ser transbordado assim, para outros espaços? Né? A educação, que é uma bacana, né? O comércio local, enfim, como é que essa questão do consumerismo, do decolonialismo pode ser transportado e como é que isso pode ser feito localmente no território? Bom, o consumerismo, por se tratar de um movimento de proteção do consumidor, ele pode ser utilizado de diversas formas, seja na área de produção, pensando, quais são os riscos para a pessoa que vai consumir isso aqui, né? Ou então, qual o nosso impacto no meio ambiente, porque isso também é proteção do consumidor. Em um ambiente insalubre, por exemplo, o consumidor ele tem, né, a sua segurança em risco. Então, assim, esse refletir e repensar, né, ele é importante. Então, assim, por ser uma coisa um pouco complexa, né, que meio que vai contra a própria lógica capitalista de produção e redução de custos, é um pouco complexo discutir isso. A gente está num momento assim de discussão crítica mesmo, conscientização, né, e engajamento para que futuramente
eu digo assim, os indivíduos de forma geral, seja produtores, consumidores, gestores públicos, que eles absorvam isso e tenham em mente o que é o consumerismo, né, a proteção do consumidor, e possam implementar isso no dia a dia deles, na tomada de decisão, né? E a mesma coisa do decolonialismo, né? Repensar, tá, essa prática aqui a gente está reproduzindo, ela contempla os moradores locais, né? Ela de alguma forma invisibiliza a identidade dos indivíduos daqui, a cultura, né? Então, assim, a gente está mais numa fase de refletir e descobrir onde que está errado, onde que a gente pode mexer, onde que a gente pode contribuir para melhorar, né? No Brasil, você tem esse grupo aí na PUC discutindo essa questão, e quais outros grupos você conhece que debatem esse tema? Olha, eu só conheço o grupo da PUC, né? É um grupo que discute decolonialismo, orientado pelo professor Marcos Emaís. Eu acho que o grupo deve ter umas 7 pessoas, 8. Inclusive, a disciplina, e tem a disciplina Decolonialismo e Pós-Colonialismo, ministrada pelo professor Marcos Emaís, e diversos alunos, a maioria dos alunos que assistem à disciplina, eles são de outras universidades, até de outros estados. Então, eu acredito, né, e aí já é uma fala mais do eu acho, não tenho certeza, mas eu acredito que seja uma disciplina pouco ministrada, né? Obrigado, Morgane, obrigado pela sua entrevista, parabéns aí pela sua pesquisa, espero que ela transborde para outros setores da sociedade, né, que a gente possa ter... Na verdade, quando a gente fala de decolonialismo, a gente está falando um pouco de autonomia, né, que as pessoas pensem pelas suas próprias cabeças, né, e possam olhar a sua localidade como única e dali tirar um pouco de reflexão e ação. Né? Então, parabéns aí pela sua pesquisa, sucesso, e até assim que você tiver outros resultados, você avisa a gente republica essa entrevista já com os resultados mais definitivos. Obrigado pela sua entrevista, Morgane. Obrigada, Márcia. Obrigada pelo convite, viu? Obrigado a todos e até a próxima. Um forte abraço. Tchau.